Fundos imobiliários de papel com a taxa Selic elevada, essa classe de ativos chama novamente a atenção. E nesse vídeo eu vou listar os top 5 fundos imobiliários para você investir nesse momento descontados e ganhar bons dividendos. Então bora pro vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal FIIs com Neto Pereira e eu já começo aqui o vídeo mostrando o primeiro fundo imobiliário de papel, que é o REC-R11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 76,10. Seu dividend yield nos últimos 12 meses, ou seja, sua rentabilidade acumulada nesse período, de 13,69%. Seu P sobre VP 0,83. O que isso significa? Preço dividido pelo valor patrimonial. Mostra que o fundo imobiliário está com 17% de desconto em relação ao seu preço justo. Então, fundo imobiliário bom e barato aí para você investir. Liquidez média diária de 3,2 milhões por dia. Você não vai ter problemas com a liquidez, a não ser que você negocie mais do que 3,2 milhões. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 4,12%. Analisando sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que ela saiu lá em 2019 na casa dos R$ 56,00 aproximadamente e atualmente se encontra em R$ 76,10. E é uma cotação que vem crescendo aí ao longo do tempo. Ele é um fundo imobiliário de papel do segmento de títulos e valores mobiliários. Ele tem um número de cotistas que supera 170 mil. O seu valor justo seria R$ 92,08. Então você pode ver como no mercado secundário esse fundo imobiliário está sendo negociado barato. Seu último rendimento R$ 1,08 e o seu valor patrimonial de 2,4 bilhões de reais. Seu dividend yield atual é de 13,69%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 17,26%. E a gente consegue ver uma oscilação na rentabilidade deste FII, característica comum em FIIs de papel, sendo que ele entregou 1,6% de rentabilidade em junho de 2022 e até agora, no mês de novembro, 1,37% de rentabilidade. E os seus dividendos, eles também acompanham essa oscilação, sendo que ele entregou aí o último rendimento no dia 14 de novembro no valor de R$ 1,08. Porém, no dia 14 de outubro, o valor foi de 71 centavos. Comparando a rentabilidade do FII em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, a gente vê que ele supera a rentabilidade do índice, 32,8% contra 15,42% do índice. Porém, a gente consegue ver uma queda na rentabilidade desse FII, o que é explicável por causa da taxa Selic elevada. Muitos investidores estão tirando dinheiro da renda variável e colocando na renda fixa, que está oferecendo taxas bem atrativas, ou até mesmo colocando o seu dinheiro em uma economia mais segura, mais estável, lá fora, por exemplo, já que aqui dentro no Brasil tem muitos gastos do governo, o que acaba prejudicando toda essa questão fiscal e isso acaba elevando a inflação, que consequentemente eleva também a taxa Selic. Já o segundo fundo imobiliário de papel para você analisar e investir é o MXRF11, fundo imobiliário com maior número de cotistas da B3. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 9,35. Fazia tempo que a gente não via o MX com esse valor abaixo de R$ 10. O seu dividend yield, 12,73% nos últimos 12 meses. O seu P sobre VP 0,98, ou seja, é um fundo imobiliário que também está descontado aí para você investir, 2%. Liquidez média diária de 18,8 milhões por dia e ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 3,6%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que ele veio andando meio que lateralizado até ali no começo de 2022. A sua cotação se elevou a partir de então, porém a gente já consegue ver uma queda aqui na sua cotação a partir de outubro desse ano. Mesmo assim,
bem longe da realidade lá de 2019, por exemplo. Ele é um fundo imobiliário de papel do segmento híbrido. Ele tem aí um número de cotistas que supera 1,2 milhão, número expressivo aí de cotistas. O seu valor justo seria R$ 9,52. O seu último rendimento foi de 9 centavos por cota e o seu valor patrimonial é de 4,1 bilhões de reais. O seu dividend yield atual é de 12,73%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 13,60%. E aqui a gente consegue ver também uma oscilação na rentabilidade desse FII, característica de FIIs de papel. E a gente vê que ele entregou uma rentabilidade mais gordinha em julho de 2022, 1,22%, e ele terminou outubro entregando 0,93% de rentabilidade para os seus cotistas. E os seus dividendos, eles também acompanham essa oscilação da rentabilidade, sendo que ele vem entregando já faz 3 meses consecutivos esse valor de 9 centavos por cota. A gente consegue ver que ele vinha entregando 10 centavos por cota para os seus cotistas. Então essa queda aqui na rentabilidade também faz a cotação cair lá na Bolsa de Valores. Infelizmente, muitos investidores não têm essa visão ainda de longo prazo em FIIs, investimento de renda variável. E o último pagamento foi efetuado agora no dia 14 de novembro, nesse valor aí de 9 centavos. Comparando a rentabilidade do MX em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, a gente vê que ele supera a rentabilidade do índice, 43,19% contra 13,6% do IFIX. Então, uma diferença aí bem grande. Lembrando que se você quiser que eu faça um vídeo mais detalhado de cada FII, inclusive mostrando o seu relatório gerencial, escreva aqui embaixo na área de comentários. O terceiro fundo imobiliário, lembrando que são 5, então fica comigo até o final do vídeo, é o RBRR11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 83,51, seu dividend yield 11,71%, o seu P sobre VP 0,90, ou seja, 10% de desconto aí para você. Liquidez média diária de 3,2 milhões por dia, você não vai ter problemas com a liquidez. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 6,8%. Analisando sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que ela saiu aqui em 2019 de R$ 63,00 aproximadamente e veio crescendo aqui a sua cotação ao longo do tempo, porém a gente também observa uma queda na sua cotação a partir ali do começo de setembro desse ano. Ele é um fundo imobiliário de papel do segmento de títulos e valores mobiliários. Ele tem um número de cotistas que supera 132 mil. O seu preço justo seria R$ 92,62. Seu último rendimento, 80 centavos por cota. E o seu valor patrimonial é de 1,3 bilhão de reais. O seu dividend yield atual é de 11,71%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 12,95%. E a gente consegue ver também uma oscilação na rentabilidade desse FII de papel, característica e comum desse segmento. E os seus dividendos também oscilam de acordo com essa rentabilidade, sendo que ele chegou a entregar R$ 1,27 em julho de 2022 e agora no mês de novembro ele entregou 80 centavos para os seus cotistas, valor que foi pago no dia 19 de novembro. E a gente também percebe que ele diminuiu aqui os seus dividendos, sendo que ele vinha entregando 85 centavos e caiu agora para 80 centavos. Então isso também com certeza afastou muitos investidores. Comparando a rentabilidade do RBRR11 em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, a gente vê que ele supera a rentabilidade do índice, 32,6% contra 13,6% do índice. E se você gosta de fundos imobiliários assim como eu, não se esqueça de se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar suas metas financeiras através dos investimentos.
Então não perca tempo, se inscreva, ative as notificações e deixe seu like. E considere também a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal, apoiando a divulgação da educação financeira. Já o quarto fundo imobiliário é o KNSC11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 8,64, ou seja, menos que uma coxinha com refri, você consegue comprar uma cota de um excelente fundo imobiliário. A sua rentabilidade, seu dividend yield, 11,57% nos últimos 12 meses. O seu P sobre VP, 0,97, ou seja, fundo imobiliário descontado aí para você. Liquidez média diária de 5,8 milhões por dia e ele teve uma valorização aí na sua cotação nos últimos 12 meses de 7,8%. Nos últimos 5 anos, a sua cotação só se elevou aqui ao longo do tempo, tendo uma elevação mais expressiva a partir ali de meados de 2022, começo de 2023. Porém, a gente consegue ver uma queda na rentabilidade desse FII a partir de outubro desse ano, de 2024. Ele é um fundo imobiliário de papel do segmento de títulos e valores imobiliários. Ele tem um número de cotistas que supera 180 mil. O seu valor justo seria R$ 8,89. O seu último rendimento foi de 8 centavos por cota e ele tem um valor patrimonial também bastante expressivo de 1,8 bilhão de reais. O seu dividend yield atual é de 11,57%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é um pouquinho menor, 11,26%. E a rentabilidade desse FII também oscila bastante ao longo do tempo, sendo que ele entregou 1,5% de rentabilidade lá em dezembro de 2021 e agora ele fechou outubro de 2024 entregando 0,9% de rentabilidade. E os seus dividendos também oscilam bastante aqui ao longo do tempo, Ele chegou a entregar 15 centavos em dividendos em dezembro de 2021 e agora ele entregou em outubro 8 centavos. Porém, ele vinha entregando aqui no ano de 2024 9 centavos em dividendos. Essa queda com certeza também afastou cotistas que não têm visão de longo prazo, afastou esses investidores do FII. E o último pagamento foi efetuado no dia 13 de novembro. Comparando a rentabilidade do KNSC11 em relação ao IFIX, desde a sua criação, ele ainda não tem 5 anos, tá? O fundo ele tem 43% aí de rentabilidade contra 14,7% do IFIX nesse período. O último fundo imobiliário de papel, porém não menos importante, é o VGIR11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 9,47, também menos de R$ 10 para você investir em um ótimo FII. Seu dividend yield 13,4%, o seu P sobre VP 0,97, ou seja, 3% de desconto aí para você. Liquidez média diária de 5,6 milhões por dia e ele teve uma valorização aí na sua cotação nos últimos 12 meses de 9,4%. Analisando sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que essa cotação, tirando essa queda aqui em 2020, essa cotação ela só veio subindo aqui ao longo do tempo de uma maneira bem linear até. Esse é um fundo imobiliário raiz, ele investe aí 100% em CRIs, e o seu indexador é 100% o CDI. Ele é um fundo imobiliário de papel do segmento de títulos e valores mobiliários. O seu número de cotistas supera 261 mil. O seu valor justo seria R$ 9,74. Seu último rendimento, 11 centavos por cota. E o seu valor patrimonial é de 1,4 bilhão de reais. Seu dividend yield atual é de 13,41%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 14,28%, até maior. E a gente também percebe uma oscilação na rentabilidade desse FII, porém de uma maneira mais linear do que outros fundos imobiliários, justamente porque o seu indexador é 100% CDI. E o CDI
ele é um primo muito próximo da taxa Selic, tendo uma rentabilidade ali muito parecida. Então a gente percebe esse aumento na rentabilidade desse FII, né, justamente quando a taxa Selic se elevou, essa queda na rentabilidade quando a taxa Selic começou a sofrer cortes, e a gente já percebe um aumento aqui na rentabilidade, né, quando a taxa Selic agora começa a subir aí novamente. E os seus dividendos também acompanham essa oscilação. E o último pagamento foi efetuado agora no dia 21 de novembro, no valor de 11 centavos. A gente vê que o dividendo ele aumentou aqui de 10 para 11 centavos. Comparando a rentabilidade do VGIR11 em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, a gente vê que ele supera a rentabilidade do índice, 64,12% contra 13,6% do índice. Então esses são 5 fundos imobiliários aí de papel para você estudar, analisar e investir. Lembrando que a sua carteira não deve ser composta apenas de FIIs de papel. Estou apresentando aqui esses 5, mas você também tem que considerar aí FIIs de tijolos, né, FIIs aí de outros segmentos para diversificar aí essa carteira e diluir o risco. Mas com a elevação da taxa Selic novamente, é importante você aproveitar também as oportunidades e FIIs de papel, agora com essa elevação, eles começam a chamar a atenção aí novamente. E qual desses FIIs você tem aí na sua carteira? Me conta aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E vou deixar aqui no final esse outro vídeo dos top 10 fundos imobiliários para você investir. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.